Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Que Deus nos abençoe mais uma semaninha. Pessoal, vou resolver com vocês hoje as questões, né, da Unesp 2026, segunda fase, né? As questões dissertativas e os conhecimentos específicos, tá bom? Espero que vocês gostem. Vou fazer as questões de química. Vamos lá? Questão 16. A bauxita é o principal minério de alumínio. A partir desse minério, obtém-se diversos compostos de alumínio, dentre eles o hidróxido de alumínio, a partir do qual se obtém o sulfato de alumínio. O principal uso desse sulfato ocorre nas estações de tratamento de água. Outro composto obtido a partir do AlOH3 é a alumina, a Al2O3, a partir da qual é obtido o alumínio metálico, por eletrólise ígnea. O esquema resume essas informações. Então, a letra A, galera, ele pergunta: escreva a equação balanceada da reação química que ocorre entre hidróxido de alumínio e ácido sulfúrico. Então, ele deu a fórmula, ó. O hidróxido de alumínio, ele falou lá no texto, ó, AlOH3. Aqui, ó, AlOH3. Com ácido sulfúrico, ele deu também aqui, ó, o ácido sulfúrico, H2. SO4. Uma reação de neutralização, ácido mais base, formando sal e água. E ele falou, ó, produzindo, formar sulfato de alumínio e água. O sulfato de alumínio ele falou lá no texto também, moçada. Olha que legal, ó. Sulfato de alumínio, olha, Al2 e SO4,3. Então vai formar o Al2 e SO4,3, H2O. Ele falou todas as fórmulas, era só montar hidróxido de alumínio, ácido sulfúrico, formando sulfato de alumínio e água. E agora, só balancear a equaçãozinha. Vamos lá? Deixa HO para o final. Vamos começar no alumínio. Ó, um alumínio no reagente, dois no produto. Jogo dois aqui, ó. Duas vezes um, dois. Uma vezes dois, dois está balanceado. Vamos ver o enxofre nos reagentes, um só. E nos produtos, olha lá, ó, o que está fora do parênteses multiplica quem está dentro. Então, 3 vezes um, 3. Vou jogar o 3 aqui no reagente, ó. 3 vezes um, 3. Balanceou. Agora vamos ver o hidrogênio, né? Vamos ver nos reagentes, galera. Tem bastante hidrogênio, olha lá. 3 vezes 2 hidrogênios. Vamos somar, 6. Vamos somar os hidrogênios nos reagentes. Ó, 3 vezes 2, 6. Mais, ó, 3 vezes um, 3. 3 vezes 2, 6. Então tem 6 hidrogênios no ácido sulfúrico, mais 6 hidrogênios no hidróxido de alumínio, totalizando 12 átomos de hidrogênio. No produto, só tem 2. Tem que ter 12. Então vamos multiplicar por 6. Ó, 6 vezes 2, 12. Está balanceado. Tá tudo balanceado certinho, mas se quiser conferir, né? Era só ver o oxigênio. Olha lá o oxigênio, ó. 3 vezes 4, 12. 3 vezes um, 3. 3 vezes 2, 6. 12 mais 6, 18 oxigênios nos reagentes. 18. Vamos ver nos produtos, ó. 3 vezes 4, 12. 6 vezes um, 6. 12 mais 6, 18. A equação está balanceada. Beleza? Bem tranquilo. Era esse item. E na mesma pergunta, ó, qual é a função desse sal? Que sal? Ué, nós temos um ácido reagindo com uma base, formando sal e água. Então, quem é o sal? Hã? Opa, o sulfato de alumínio. Então, qual é a função desse sal, galerinha? Do sulfato de alumínio nas estações de tratamento de água. A função dele, gente, né, do sulfato de alumínio, quando você joga o sulfato de alumínio em água, ele produz, né? Ele fornece à água os íons, né? Esse sal dissocia, ele forma os íons Al mais 3. Esses íons Al mais 3 reagem com os íons OH- que estão presentes ali na água, né? E aí o que acontece? Como que tem OH- na água? Galera, OH- proveniente do H2O, né? A água libera H mais ou OH-. E você tem também, né? Eles jogam às vezes para corrigir a acidez, né? Joga cal na água, né? Então o CaO
reage com a água, forma-se, né, também hidróxido de cálcio, né? Então vai fornecer os íons OH- ali, beleza? Então, enfim, você tem OH- ali na água. Então o Al+3 vai reagir com o OH-, vai formar AlOH3, que é uma base, né, uma substância insolúvel, sólido, ele tem um aspecto gelatinoso. Então, esse hidróxido de alumínio que é formado, ele é um agente floculante. O que que é isso? Ele é um sólido gelatinoso, ele absorve as partículas sólidas que estão na água, absorve as impurezas. As impurezas ficam presas ali na superfície dele. E isso acelera o processo de decantação, porque vai formando os flocos, né? O hidróxido de alumínio vai absorvendo impurezas, vai formando flocos, esses flocos vão ficando maiores e vai decantando mais rapidamente. Tá? Então, a função do sulfato de alumínio é fornecer os íons Al+3 que vão reagir com o OH- ali da água, formando o hidróxido de alumínio, que é um forte agente floculante. É o hidróxido de alumínio que é responsável por formar os flocos e absorve as impurezas. Beleza? Vamos lá? Letra B. Representa a distribuição eletrônica em camadas do íon Al+3. Ó, Al+3, cuidado. Tem que consultar no número atômico 13. Então, como que a gente faz a distribuição? Esquece a carga mais 3. Vamos fazer a distribuição como se fosse um átomo neutro. Então, olha lá. Um S, dois S, dois P, três S, três P, três D, quatro S, quatro P, quatro D, quatro F. Ó. Fazer a distribuição aqui, galerinha. Ó. Um S2, dois S2, dois P6, três S2, três P1. Ó. 6, 7, 8, 13. Distribuiu os 13. Agora vamos ver o que aconteceu com ele. Mais 3. O que que significa isso? Que ele perdeu 3 elétrons. Então, de onde ele vai perder os elétrons? Da camada de valência. Então, ele vai perder da camada M. Então, ele perde, ó, um aqui, mais 2. Vamos copiar o que sobrou? Sobrou um S2, dois S2, dois P6, tá? Só que ele quer a distribuição, né, eletrônica em camadas. Então, o que sobrou, ó, na camada K, sobraram dois elétrons. Na camada L, sobraram 2 mais 6, 8. Esta é a distribuição em camadas do íon alumínio mais 3. Bem tranquilinha, não tinha segredo, beleza? Bom, considerando a constante de Faraday igual a 9,65 vezes 10 a quarta coulombs por mol, calcule a quantidade de carga elétrica expressa em coulombs necessária para produzir 54 quilos de alumínio pela eletrólise ígnea da desculpe. Ele falou que a alumina, né, é o Al2O3. Bom, então vamos lembrar? Numa eletrólise, ó, você tem eletrodos aqui, ó, vamos ver melhor. Eletrodos inertes, geralmente de carbono grafite, né? Ligados a uma fonte contínua de energia. Nós temos ligado a um gerador, uma bateria. Bom, aí eu vou fazer o quê? Primeira parte, né? Vou pegar esse alumínio e vou aquecer, vou fazer a fusão, porque é uma elettrólise ígnea, sem água. Então eu preciso da eletrólise, eu preciso dos íons. Então o que eu vou fazer? Vou aquecer o Al2O3 aquecido, né, vai ocorrer a fusão e vai liberar os íons Al+3 e O-2. Né? Não estou preocupado com o balanceamento aqui, bem? Então você vai ter os íons Al+3 e O-2. O que que vai acontecer? Então você vai ter os eletrodos, né, ali de carbono grafite, na alumina fundida. Bom, o que que vai acontecer? Está falando do alumínio, ó. O alumínio, né, os íons positivos, vão ser atraídos pelo eletrodo negativo, né? Eles vão descarregar ali. Então, como se chama esse eletrodo negativo na eletrólise? Ó, esse eletrodo, galera, cuidado, né? Esse eletrodo, ele atrai, ele está puxando os cátions, né? Então, esse eletrodo negativo é o eletrodo que atrai os cátions. Então, o eletrodo que atrai os cátions é chamado de cátodo.
Então vamos lembrar, cuidado, na pilha, cátodo é o polo positivo, na eletrólise, cátodo é o eletrodo que atrai os cátions. Cátodo na eletrólise é o polo negativo, tá bem? E nós sabemos, né, se você lembrar aqui pelo Krau, que cátodo é o eletrodo onde ocorre a redução, ânodo é o eletrodo onde ocorre a oxidação. Então nós sabemos que o cátodo onde ocorre redução. Cátodo reduz. Então, o Al mais 3, quem reduz, recebe elétrons, ele vai receber 3 elétrons e vai virar alumínio metálico. E esse alumínio, quando ele descarrega, ele vai se depositando de forma homogênea aqui no eletrodo. Beleza? Bom, então, o que que nós sabemos pelo balanceamento aqui da equação? Ó? A gente precisa de 3 mols de elétrons, é o que a gente precisa, de carga, né? Para produzir 1 mol de alumínio metálico. Essa é a proporção que eu preciso aqui, ó. Bom, ele quer produzir quantos? 54 quilos, transformando em gramas, ó, 10 ao cubo gramas. Então, para produzir 54 vezes 10 ao cubo gramas, quanto de carga que eu preciso? X. Bom, coulomb em cima, eu coloco o coulomb embaixo. Grama em cima, grama embaixo. A parte de baixo, galera, eu tiro sempre da equação. Quanto que a gente tem de carga? 3 mols de elétrons. 3 mols. Quanto vale, né? Quanto é o valor de 1 mol de elétrons em coulombs? Ó, a carga correspondente a 1 mol de elétrons é de 9,65 10 a quarta coulombs. Então, como eu tenho 3 mols, é 3 vezes esse valor. 3 vezes isso é suficiente para produzir 1 mol de alumínio. E quanto vale esse 1 mol? Quanto vale esse 1 mol de alumínio em gramas? Aí é a massa molar, 27. Então, nós sabemos pelo balanceamento da equação que 3 vezes 9,65 10 a quarta coulombs, 3 mols de elétrons, produz 27 gramas. Quanto eu preciso? X para produzir 54 10 ao cubo gramas. E aí multiplica em cruz, né? Você vai achar que um X aqui, deixando a resposta em notação científica, tá bem? Né? Ó, simplificando, ó, 54 por 27 dá 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 9, 65 dá 57,9. 10 a quarta vezes 10 ao cubo, 10 a sétima. Passando para a notação científica, 5,79, 10 a oitava coulombs. Uma questãozinha, o item B, né? Essa partezinha aqui, a partezinha para pensar um pouquinho mais. Mas o restante da questão era bem tranquilo. Espero que você tenha entendido. Até a próxima, se Deus quiser.